Ventos de até 70 km por hora e chuva forte em Manaus. O temporal derrubou árvores e destelhou casas na cidade. Preso homem suspeito de roubo e estupro de adolescentes no bairro de Flores. O Ministério Público Federal pede que o Exército pague mais de R$1 milhão em indenizações pela morte da onça Juma e quer proibir o uso de animais silvestres em eventos, sem autorização dos órgãos ambientais. E ainda a expectativa para a noite do clássico Rio Now pelo Campeonato Amazonense. É agora no A Crítica na TV. Boa noite. Um homem foi preso suspeito de roubar residências e estuprar duas adolescentes na zona centro-sul da cidade. Os crimes aconteceram no mês passado e a polícia investiga se o acusado fez mais vítimas. Heron Ferreira de Souza, de 25 anos, é suspeito de estuprar duas meninas no bairro Flores, na zona centro-sul. Segundo a polícia, ele estudava as casas das vítimas e se certificava de que os pais não estivessem por perto para roubar e abusar sexualmente das meninas. No caso da menina que nós começamos a investigar da vítima, ela tinha 11 anos, isso aconteceu no dia 4 de julho, e ele entrou na casa, anunciou, mas perguntou se os pais estavam. Como os pais não estavam, porque a mãe havia passado mal e tinha ido para o hospital, e ele já havia sondado a casa, já havia estudado a casa durante as investigações, nós vimos isso. Quando ele entrou, ele viu todos os objetos de valor que tinha, separou e, ao final, estuprou essa criança de 11 anos violentamente. As duas meninas e os irmãos reconheceram Heron como o agressor. Agora, a polícia investiga se existem outras vítimas que ainda não registraram ocorrência. Mas, inclusive, não só de roubo, como de estupro. Nós campanamos, nós ficamos investigando o Heron há esse 1 mês e meio, e nesse 1 mês e meio nós não vimos o Heron um único dia sair para trabalhar. A gente acredita que o Heron viva só de objetos de furto e de roubo. Na casa do suspeito foram apreendidos objetos roubados das vítimas, como essa televisão. Ele já cumpriu pena de 5 anos pelo crime de roubo, estava solto há 4 meses e é investigado ainda por outros crimes. Um casal foi preso em flagrante na tarde de hoje quando fazia distribuição de drogas no Distrito Industrial. Com eles, a polícia apreendeu 9 quilos de maconha prensada. A dupla que foi presa são esses dois jovens aqui atrás, o Ítalo Tavares, de 22 anos, e a Leane Viana Galvão, de 28 anos. A prisão aconteceu no início da tarde, por volta das 2 horas, em um posto de gasolina na Bola da Suframa. Foi uma operação realizada entre policiais do DENARC, que é o Departamento de Investigação sobre o Tráfico de Drogas, e também por policiais da Rocan. Com eles, a polícia encontrou 8 quilos de maconha prensada. O delegado Paulo Mavinier, que é diretor do DENARC, esteve nessa operação, comandando essa operação. Como é que foi que vocês chegaram, descobriram que haveria uma negociação, que uma negociação de drogas estava em andamento? Recebemos hoje pela manhã uma informação pelo Disque Denúncia de que haveria uma entrega de entorpecente próximo à Bola da Suframa, na área do Distrito Industrial. Nossos policiais do DENARC, em conjunto com os policiais da Rocan, montaram uma campana no local. A Rocan fez a segurança do perímetro. No momento que foi fazer a entrega, os dois indiciados chegaram numa motocicleta com a mochila onde continha entorpecente. O DENARC fez a abordagem e encontrou 8 quilos de entorpecente de maconha tipo prensada, dentro da bolsa. Foi dado voz de prisão. Ela disse naquele momento que na residência dela ainda tinha um residual de entorpecente. Os policiais se deslocaram para lá. Lá no local encontraram mais aproximadamente meio quilo de droga, de maconha, balança de precisão e um caderno contendo a contabilidade do tráfico. Obrigado, delegado. Eles foram presos em flagrante e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Emanuel Cardoso para o A Crítica na TV. A Justiça do Amazonas começou hoje a ouvir as testemunhas do caso do bebê Pablo Pietro. A criança de apenas 4 meses teria sido jogada no Rio Negro em agosto do ano passado. O acusado é o próprio pai, que teria cometido o crime durante uma discussão com a mãe do menino em uma canoa. A repórter Téa Morel tem mais informações. De acordo com a juíza titular da primeira vara do Tribunal do Júri, Mirza Thelma de Oliveira, apenas 4 testemunhas foram ouvidas na manhã desta quarta-feira. Josias de Oliveira, que é considerado o réu,
o acusado pela morte do filho dele, um bebê de apenas 4 meses que teria sido jogado no Rio Negro, não foi ouvido ainda. A juíza explicou que espera ouvir a vítima, a mãe do bebê, Cleudes Maria Batista, que mora em Manacapuru. Essa audiência está marcada para o dia 16 de novembro e pode trazer algumas reviravoltas nesse caso. Josias não foi ouvido, mas chegou a vir hoje pela manhã aqui para o Fórum Enoque Reis para acompanhar a audiência das 4 testemunhas. Esse é um caso considerado bastante polêmico para a polícia e que teve depoimentos bem controversos. A partir de agora, a Justiça vai esperar o depoimento da vítima, da mãe, Cleudes Maria, para depois ouvir o réu, o pai Josias de Oliveira. Além disso, a Justiça também pediu hoje a quebra de sigilo do processo. A juíza Mirza Thelma explicou o porquê desse pedido para a nossa equipe de reportagem. Porque não vejo mais motivo, não tem. Na época das investigações havia necessidade, mas agora não há necessidade. Não há necessidade, o processo está andando normal, não tem necessidade de manter o processo sigiloso. Bom, muita coisa ainda precisa ser esclarecida? Muito ainda precisa ser esclarecido, até porque nós não temos testemunhas oculares. A única testemunha que nós temos, de fato, é a Cleudes, né? A Polícia Militar retirou hoje aproximadamente 400 famílias de uma invasão no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Eles resistiram ateando fogo em vários pontos do terreno. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o local é uma área de preservação e a ocupação é proibida. 3 foragidos do presídio de Itacoatiara foram recapturados. Cláudio Omar Trindade, Antônio Batista e Shaolin de Oliveira fugiram do sistema semiaberto. O trio cumpria pena por tráfico de drogas. Depois de 15 dias de investigação, o mecânico Plácido de Oliveira foi preso por porte ilegal de armas no Coroado 2, na Zona Leste. Com ele foram apreendidas submetralhadoras e pistolas. De acordo com a polícia, o armamento ia ser usado por uma facção criminosa. Um ônibus da linha 356 foi incendiado hoje de manhã na Avenida das Flores, conjunto Viver Melhor, zona norte da cidade. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte, a destruição foi causada por vândalos, logo depois que o veículo apresentou pane mecânica quando saía da garagem. Os bombeiros foram chamados, mas a perda foi total. Ninguém ficou ferido. O motorista e o cobrador registraram um boletim de ocorrência. O Sinetran pede ainda à população que ajude a identificar os responsáveis pelo incêndio. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que o Comando Militar da Amazônia pague uma indenização de mais de R$1 milhão por causa da morte da onça Juma, em junho deste ano, depois do evento de revezamento da tocha olímpica aqui em Manaus. A ação do Ministério Público quer proibir a presença de animais silvestres em eventos na cidade, como o desfile militar de 7 de setembro, isso sem a autorização do órgão ambiental responsável. Na ação, o Ministério Público Federal faz 3 pedidos urgentes à Justiça. No primeiro, quer proibir animais silvestres em eventos públicos. Essa preocupação veio justamente por conta da Semana da Pátria, onde o Exército usa animais durante o desfile militar de 7 de setembro. Esse é um pedido urgente porque a intenção do Ministério Público Federal é que a decisão já seja aplicável ao desfile militar de 7 de setembro desse ano, para que o Exército seja proibido de utilizar animais silvestres em eventos sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Então, por isso, nós aguardamos uma resposta do Poder Judiciário nos próximos dias. Outros pedidos na ação são 2 indenizações, uma por danos morais e outra por danos materiais. Os valores passam de R$1 milhão. A cobrança veio por causa da repercussão do caso no mundo inteiro e também porque a onça é um animal que está em extinção. O Ministério Público Federal requer que a União Federal seja condenada a pagar 2 indenizações. Uma indenização no valor mínimo de R$100 mil, correspondente à morte da onça, que é um animal ameaçado de extinção, e uma outra indenização seria pelos danos morais coletivos causados a toda a sociedade brasileira, em razão da enorme repercussão do caso e também do constrangimento internacional pelo qual passou o país.
Além desses pedidos, o Ministério Público Federal pretende ir além. Ele quer que o Exército Brasileiro regularize os 15 felinos que existem hoje no Comando Militar da Amazônia, que não tem autorização dos órgãos ambientais do Estado. Se a intenção é continuar mantendo animais silvestres em cativeiro, o Ministério Público Federal requer que, ao final da ação, no prazo de 1 ano, o Exército apresente todas essas licenças necessárias. Juma foi abatida no dia 20 de junho, após participar das atividades de revezamento da tocha olímpica no Centro de Instrução de Treinamento na Selva, o CIGS. Ao contrário de Simba, que também estava no evento, Juma não tinha autorização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Nós entramos em contato com o Comando Militar da Amazônia para falar sobre o caso, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. E vamos agora dar uma olhada no trânsito na cidade pelas câmeras do CIOPS. Essa é a Avenida Djalma Batista, ali perto do Parque dos Bilhares. A via da esquerda segue no sentido centro. E a da direita, onde a gente está vendo um congestionamento bem intenso, é no sentido bairro. Então a gente vê um fluxo maior de carros na via da direita, no sentido bairro, um trânsito intenso agora à noite na Djalma Batista. No sentido centro, o trânsito está normal. Daqui a pouquinho a gente traz mais imagens do trânsito para você. E a seguir, vamos falar de eleições e do que está sendo feito para combater a poluição da cidade com os santinhos que são distribuídos na véspera da votação. E ainda os estragos provocados pelo vendaval e pela forte chuva que caiu hoje à tarde em Manaus. Os ventos chegaram a 70 km por hora. É já já.